Vou contar mais uma linda história a partir de agora. Só que eu quero fazer antes um pedido para você. Se inscreva no canal. É um gesto tão simples para você e tão significativo para o canal. Entra no canal, se inscreva, curta, põe o teu joinha, acione o sininho. Para nós isso é muito importante. O canal ganha força e muito mais histórias a serem contadas. Por favor, se inscreva no canal. Agora, prepara o coração, porque a história de hoje é linda. Rádio Emoção. Paulinho, boa pessoa. A verdade de cada um. Tudo pronto. A história de um novo é das mais lindas que já recebi, porque ela vem carregada de exemplos, de ensinamentos. Uma história que eu digo sem medo de errar, profunda ao extremo, necessária até. Queria pedir a você que compartilhasse essa história. Esse tipo de história, ele merece ser compartilhado. Compartilhe essa história porque ela vai fazer bem para muitas pessoas. Isso posto, vamos aos fatos. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, começo a minha carta fazendo uma pergunta. Vai entender a complexidade da cabeça humana. Meu nome, Jussara. Mas apesar do nome forte, eu sei que o nome Jussara é forte. Mas apesar do nome forte, eu sempre fui muito frágil. Quando menina, para que você tenha uma ideia, quando menina, eu era muito magrinha, miúda, e exatamente por isso, as outras crianças abusavam de mim. Eu era escolhida para ser desafiada na escola, afinal, eu não tinha porte físico para enfrentar ninguém. E foi por essa razão que eu me apeguei demais a Julinha. Me apeguei demais a Julinha. Fizemos uma dupla JJ. Alguns professores nos viam sempre juntas e comentavam conosco nos corredores da escola. A dupla JJ, a dupla inseparável, a dupla JJ. A dupla JJ. Ela, ruivinha, mas muito ágil. Julinha, a menina esperta. Sabia até jogar futebol. Quando nenhuma menina se atrevia a fazer isso naquele tempo, não. As meninas não jogavam futebol, mas ela estava lá. E de nada ela tinha medo. Ela enfrentava qualquer menina da escola. E vou te dizer uma coisa, que tinha muito menino que tinha medo dela. Ela gostou de mim. A Julinha gostou de mim. E eu gostei muito dela. E nós nos apegamos. Afinal de contas, ela me protegia. Se alguém mexesse comigo, estava mexendo com a Julinha. Ela me defendia e me protegia. Viramos carne e unha. Eu, do meu turno, ajudava com toques nas lições que ela não tinha entendido direito, lá na sala de aula. Às vezes ela tinha dificuldade e eu, ao contrário. Eu era excelente aluna, especialmente na matemática, que era o ponto fraco da Julinha. Percebe que havia uma troca? Ela me protegia e eu a ajudava, fazendo com que ela entendesse cálculos considerados difíceis, complicados para a época. E assim, nós nos completávamos. A menina ruiva e cheia de sardas, brava que só ela, brava, era minha amiga inseparável. E assim ia a dupla JJ, Jussara e Julinha. Até eu contando assim, falando assim, às vezes as pessoas falam, podia ser contrário o nome, né? Você magrinha, mirradinha, com medo de tudo, você devia ser a Julinha. E ela deveria ser a Jussara, assim pelo nome. Bom, mas aí é outra questão.
A menina ruiva me defendia. E eu procurava ajudá-la nas questões, especialmente de matemática. Uma completava a outra. Naquele dia, a menina ruiva me surpreendeu demais. Havia chovido. E depois que a chuva parou, a nossa rua, que era de terra batida, isso é bom que se diga, a nossa rua, que era de terra batida, se encheu de poças d'água após chuva. Ficou uma delícia para correr e brincar. Ficávamos descalças e corríamos por aquela areia, era um areião que tinha assim na estradinha, na rua, e aquele areião molhado era uma delícia correr ali. E pisávamos com tudo nas águas empoçadas, espalhando água para tudo que é lado. Era uma alegria só, algazarra pura. E as borboletas que surgiam no pós-chuva, as amarelas eram minhas prediletas, mas surgiam também umas borboletas tricolores lindas com vermelho, preto e amarelo. Julinha era apaixonada por elas. Mas eis que naquela tarde tudo iria acontecer e mudar completamente a maneira de eu encarar a Julinha, a maneira de eu ver a Julinha. Um sapo foi o nosso divisor de águas. Sapo? Sapo. Naquela tarde surgiu um sapo grande, sapão. A gente falava sapão, né? Quando eu vi aquele sapo grande. Sapo bonito, era grande, sapão. Mas aquele sapão, apesar da chuva recente das poças d'água, quer dizer, tudo favorável a um sapão, aquele sapão estava parado, quieto, quase inerte. Parecia até que estava morto, sabe? Só não estava morto mesmo porque a gente via a boquinha dele em busca de algum ar. Ele era grande, mas estava totalmente parado. Quando eu vi o sapo, eu parei os meus passos, arregalei os meus olhos, fiquei com medo do sapo, mas Julinha não. Julinha não, ela se aproximou e quis observar o sapo de pertinho. Num primeiro momento, do jeito que ela era corajosa, eu achei que ela fosse dar um chute no sapo, achei mesmo. Do jeito que ela se aproximou, pensei comigo, ela vai dar um chute no sapo, quer ver? Não, mas ela não fez nada disso. E surpreendeu quando disse: meu Deus, coitado do sapo, que pena, que dó. Olha como está a pele dele, olha aqui, Jussara, olha que pena do sapo. Em verdade, aquele sapo teve a grande sorte de encontrar em seu caminho de dores alguém daquela estirpe, como era Julinha. Eu não sabia, mas ela, Julinha, muito esperta, sabia perfeitamente o que acontecia com o sapão. E o sapão estava muito doente. E Julinha começa a me explicar. Jussara, vem ver. Sabe o que foi? Eu já sei o que foi. O que foi, Julinha? Eu com medo do sapo. O que foi? Alguém deve ter jogado água de sal no lombo do coitado do sapo. Ele está todo coberto de tapuros. Tapuros? Eu não sabia o que era, mas ela sabia. Tapuros, o tapuro, na verdade, ele é conhecido também como gongo. É uma larva de besouro. E esse besouro o sapo come. Mas se o anfíbio tiver alguma baixa na sua defesa, na sua imunidade, a larva do besouro ataca o sapo. Sem contar que quando um sapo recebe uma carga de sal na pele, nas costas, ele respira pelas costas, pela pele. Então o sapo fica com falta de ar e isso baixa muito a resistência dele. Naquele tempo não era, mas hoje é. Aliás, desde 1998 é crime. Tem uma lei federal
cujo número eu vou até informar, é a lei número 9.605/98, artigo 32, ela é específica para quem joga o sal nas costas do sapo. Hoje é lei, e surgiu desde 98, é crime federal fazer isso com o bichinho. Naquele tempo não, eu estou falando de um ano bem anterior ainda a 98. E ela estava me explicando, alguém jogou sal nas costas do coitado do sapo. E aí, os besouros, eles depositaram as larvas dele, que estão roendo as carnes do sapo. O sapo está apodrecendo em vida, o sapo está apodrecendo pouco a pouco. Me explicava a Julinha, que o sapo estava apodrecendo em vida. E ela comentou ao final, apodrecer em vida é muito triste, Jussara. Nenhum ser vivo merece apodrecer em vida. Nenhum ser vivo pode morrer às mínguas, aos poucos, apodrecendo em vida. Eu fiquei olhando assim para a Julinha. Eu tinha 11 anos de idade, ainda não estava compreendendo o tamanho da lição que ela estava me dando. Mas a Julinha não ficou apenas contando histórias, ela agiu. E agiu de uma maneira que eu jamais esperava que ela agisse. Com aquela coragem que tinha. Ela pegou o sapo. Meu Deus do céu, quem é que tinha coragem de pegar aquele sapo? Só ela. Ela pegou o sapo, levou o sapo para casa dela, escondendo o sapo da mãe dela, porque a mãe dela poderia ter sido inclusive a própria autora daquela maldade, né? Vai saber quem foi que jogou a água de salmoura nas costas do sapo. Mas a Julinha levou o sapo para casa dela e cuidou do bicho. E durante várias vezes durante o dia, né? Durante o dia, ela jogava sobre as costas do sapo água que ela tirava do filtro da casa dela. Água filtrada. Ela pegava aquela água fresquinha do filtro. Não era água da torneira, não, do filtro. Ia jogando assim nas costas do sapo devagarzinho. E você acredita que a pele do sapo foi ficando boa? Os tapuros foram desaparecendo. E quando o sapo ficou são, totalmente são, ela foi libertá-lo na beira da estradinha onde nós o encontramos. Ela ficou tão feliz. Ela ficou tão contente. Jussara, ó agora como é que ele está pulando, ó. Pulando e coachando, fazendo aquele som característico do sapo. O sapo parecia agradecer. O sapo dava uns pulos assim que parecia agradecer e coachava. E assim o sapo desapareceu no meio do gramado e depois de um matinho. A minha amiga Julinha havia feito isso por um sapo, mas eu ainda não tinha conseguido medir o tamanho da caridade que ela tinha feito. Devido à minha pouca idade, repito, eu tinha a idade dela, 11 anos. Nós tínhamos 11 anos. Só que ela era muito mais esperta do que eu. E eu, com 11 anos de idade, eu achava que o sapo, eu achava que o sapo fosse um bicho do mal. Eu achava que o sapo fosse um bicho do mal. Afinal, havia aquela famosa história né? Aquela famosa história da princesa e o sapo, onde um príncipe sofre uma maldição de uma bruxa e foi transformado em sapo. Então, ser sapo para mim era maldição. Aí a princesa um dia beija o sapo, né? Ela beija o sapo e o sapo se transforma de novo no príncipe, que fica tão agradecido e se casa com a princesa. Então o sapo para mim estava associado a coisa ruim, a punição. O sapo era bicho do mal. Eu não conseguia entender o tamanho da caridade da Julinha. Se ela tivesse salvado um coelhinho, ficava mais fácil de eu compreender.
Mas o sapo? Pois ela fez a caridade. A minha amiga de 11 anos. Era uma caridade que eu só iria compreender na minha vida adulta. E de que forma a história do sapo iria cruzar o meu caminho anos e anos depois, muitos anos depois. Caminho dela, a família dela se mudou de cidade, foi embora, que pena. Nós tivemos que nos separar, isso por volta dos 12 anos de idade. Mas tudo que eu vivi com a Julinha ficou comigo. A minha vida também correu. Eu acabei não sendo muito feliz na história do amor. Não deu certo. Até fui viver junto com uma pessoa, mas lamentavelmente não deu certo o nosso romance, o nosso enlace. Me separei. E depois de muito tempo, já tendo eu um casal de filhos, aos 34 anos eu tendo um casal de filhos lindos, diga-se de passagem, eu conheci o Macedo, eu tinha 34 e o Macedo tinha 42. Com o Macedo, sim, eu descobri o que era felicidade no amor. O Macedo, ele era uma pessoa especialíssima. E ele me completava em absolutamente tudo o que você pode imaginar. Aceitou os meus filhos, o Macedo. Eu tinha um casal de filhos, mas com um outro companheiro, aquele que não deu certo. Mas o Macedo, ele recebeu meus filhos com muito carinho e amor. Soube respeitá-los, e você sabe que isso para uma mãe é tudo. E eu comecei a ter uma vida em comum com o Macedo. Eu 34, ele 42, já não éramos mais meninos. Mas o nosso entrosamento foi perfeito. Obviamente que tanto eu quanto ele, nós tínhamos uma vida anterior. E tocamos assim a nossa vida. O tempo foi correndo, foi passando. E depois de 5 anos que nós estávamos juntos, eu, portanto, tinha feito meus 39 anos, o Macedo tinha completado 47. Nós estávamos nos preparando por uma viagem. Nós iríamos a Cornélio Procópio, que era a terra do Macedo, da família do Macedo. Ele tinha parentes que moravam em Cornélio. E nós estávamos prontos para pegarmos a rodovia Castelo Branco. Passaríamos por Ourinhos, onde visitaríamos uma prima minha, aí no caso. Sabe aquela viagem que está toda programadinha? Saíríamos de casa, Avaré, depois Ourinhos, a gente ia passar por Ourinhos, e depois de Ourinhos nós iríamos direto a Cornélio Procópio. Era o planejamento. E levaríamos, lógico, obviamente, que os nossos filhos, os meus, né, que o Macedo assumiu como sendo deles também. O nosso casal de filhos lindos. Estava tudo programado. Estava tudo certinho. Então, como a viagem estava programada, naquele dia nós resolvemos levantar cedo. Cedo. Era assim uma véspera de novo de feriado. Levantamos por volta de umas 6 horas da manhã para prepararmos a viagem. E aí o Macedo, enquanto eu fazia alguma coisinha para as crianças, preparava aquele café da manhã, aquela coisa que tinha que ser mais rápida, porque nós íamos viajar. Eu estava ali mexendo na cozinha, o Macedo foi transportando as malas para o carro. Eis que de repente escutei uma voz, um Macedo conversando com uma mulher. Eu estava lá na cozinha, mexendo na cozinha, e escutei o Macedo conversando com uma mulher. E percebi que havia até uma certa rispidez na fala entre Macedo e a mulher.
Eu não tenho condição. Eu não tenho nenhuma condição. Se você não estava sabendo, agora está sabendo agora. Você vai ficar com ela. Eu não posso. Você vai ficar com ela porque eu não tenho a menor condição. Eu não posso. Foi uma frase que eu captei no ar, mas na cozinha. Foi quando eu me preparava para deixar eu tava, sabe quando você está olhando assim um leite para ele não subir e derramar no fogão? Eu estava esperando o leite acabar de subir, escutando esse tipo de conversa. Foi quando o próprio Macedo me chamou. Jussara, por favor, venha cá. Ele me chamou. E eu vi que a coisa era urgente, então eu até apaguei o fogo do leite sem que ele fervesse, sem que ele acabasse de subir. E fui. E quando eu cheguei no portão, eu vi uma mulher que beirava os seus 40 anos. E ela trazia consigo uma menina baixinha. Mas a menina era especial. A menina era síndrome de Down, ela tinha síndrome de Down. Era especial. Ela devia ter mais ou menos, eu olhando assim para ela, síndrome de Down engana um pouquinho porque demonstra ser mais jovem. Mas eu olhando assim para ela, eu imaginei que tivesse uns 7 anos. Uns 7 anos de idade. Mais ou menos isso. E aí é que eu fui entender. Porque o próprio Macedo se antecipa a mulher e me fala: ô Jussara, ela está dizendo que essa menina é minha filha. Estou dizendo não. Ela é tua filha. E eu não tenho a menor condição de ficar com ela. Eu estou me mudando, eu estou indo para o exterior. Eu conheci uma pessoa via internet e estou indo embora. E se eu tenho obrigações para com ela, você que é pai também as tem. As obrigações você as tem. Então agora chegou a hora de você me ajudar. A minha mãe morreu. Era a minha mãe que ficava com ela. A minha mãe morreu tem 3 dias. E eu não sei o que fazer, eu estou indo embora. No que a mulher está explicando isso, vocês imaginem o que significava aquela mudança, a metamorfose das nossas vidas ali. A gente se preparando para ir para viajar. Ele inclusive com as malas no carro, faltando transportar algumas. Vocês imaginem o que é isso. Eu tomada de surpresa, quando eu olho para a menina sorriu para mim. Ela me deu um sorriso tão franco, tão verdadeiro, que aquele sorriso da menina tocou profundamente o meu coração. Foi aí que eu fiquei sabendo que o nome da menina era Yara. E eu quase que tinha acertado a sua idade. Eu tinha chutado 7, ela tinha 10. Eu tinha chutado 7, mas ela tinha 10. E foi nessa hora, depois do sorriso dela, que eu entrei no meio da conversa, de uma conversa que ainda havia rispidez. A mulher tinha uma acidez na voz dela, uma agressividade na voz dela. Eu não posso ficar com ela, eu estou indo embora, você tem que me ajudar. A mulher havia inclusive trazido uma malinha da menina. Eu nunca tinha lidado com uma criança especial. Obviamente que uma criança especial, ela requer cuidados especiais, mas eu nunca tinha lidado com uma criança especial. E eu não sei de onde. Aliás, eu sei sim. Eu sei de onde. Naquela hora,
Por incrível que possa parecer, eu vi a Julinha. Não havia nenhuma semelhança física da menina Yara com a Julinha. A menina era moreninha, aquela característica, aquele rosto característico das pessoas excepcionais, com síndrome de Down. Não era característica física, mas quando eu olhei para Yara, eu me lembrei da Julinha. Mas eu me lembrei do dia que a Julinha acolheu aquele bicho que eu entendia que fosse um bicho diferente dos outros, o sapo. Obviamente que não havia comparação. Era um ser humano na minha frente, mas era um ser humano diferente dos outros. Ou não? Para mim era. Eu nunca tinha lidado com uma criança especial. Mas eu senti um desejo tão grande diante do sorriso dela de acolher aquela menina. Eu fiquei tomada de piedade na hora, porque a mulher continuava brigando, xingando, falando alto com meu marido, falando alto com o Macedo. Não posso ficar, vou deixar com você, eu estou indo embora. Eu estou indo embora para o exterior. Eu acolhi aquela menina. Eu dei um abraço nela. Ela me abraçou, ela correspondeu. Falei, olha, eu acho que você trouxe a menina num bom dia. Meu marido olhou assustado para mim. A mulher também olhou assustada. Você trouxe num bom dia. Tua mala está pronta? A Yara entendeu o que eu estava falando e fez afirmativo com a cabeça. É que nós vamos viajar. O meu marido continuou olhando assustado para mim e eu respondi, é que nós vamos viajar e você vai junto. E nós fomos juntos. Meus filhos e a Yara no banco de trás. Meus filhos, no início, como era normal acontecer, ficaram também, assim, um tanto ou quanto assustados com tudo aquilo, porque a mudança era muito grande e de um momento para outro e sem preparo. Mas as mudanças são assim. As mudanças são assim. Nós fizemos a viagem juntos. E durante aquela viagem, foi que a menina Yara conquistou a todos nós. E especialmente conquistou o coração do Macedo. Nós, durante a viagem para os parentes, apresentamos a Yara como filha, sem nenhuma certeza. E vou ser sincera com vocês, o Macedo fez questão de fazer o exame de DNA. Porque de fato ele havia tido um caso com aquela mulher no passado. Foi uma coisa muito anterior a mim. Nós estávamos juntos havia 5 anos. A menina já tinha 10. Quer dizer, o relacionamento aconteceu uma coisa de 11 anos. Ele fez questão de fazer o exame de DNA para ter absoluta certeza do que estava acontecendo. Mas eu confesso a vocês que eu temi o resultado. Fiquei com medo que o resultado dissesse que não. Porque eu havia me afeiçoado tanto àquela menina. Eu havia me apegado tanto a ela. Eu havia gostado tanto dela. E Yara, ela entrou nas nossas vidas. Meus filhos, o meu casal de filhos, tinham mais ou menos a idade dela também, mas um pouquinho mais velhos. O meu menino estava com
13, a minha menina estava com 12, ela tinha 10. E assim, eu passei a conviver com uma pessoa totalmente diferente de tudo que eu conhecia, tudo. E as pessoas que me eram tão conhecidas como meus filhos acabaram estudando, se formaram. A minha filha foi morar em Curitiba com o seu companheiro, o seu marido. O meu filho acabou indo morar em Santos, no Porto, onde faz esse trabalho da exportação e da importação. Trabalha como despachante dessa área, em Santos. Meu marido Macedo, com um monte de compromisso. Ele é um comerciante e representante comercial. Ele é obrigado a fazer muitas viagens. E a minha companheira ficou sendo a Yara. Eu nunca pensei na minha vida que eu fosse me apaixonar tanto por alguém como eu me apaixonei por ela. Foi um amor estupendo. Foi maravilhoso. Mas lamentavelmente, e muito lamentavelmente, tivemos a pandemia. Havia um risco muito grande. Qualquer pessoa que fosse contaminada pelo tal do vírus, o tal do Covid, corria risco. Mas o risco era sempre maior para quem fosse um especial, para quem tivesse Down, havia um risco maior. E embora eu tivesse defendido a Yara e protegido tanto a Yara, lamentavelmente, no comecinho da pandemia, ela pegou o vírus. E apesar de todos os cuidados que nós tivemos, ela ficou internada num hospital onde não pude ficar. Onde, lamentavelmente, eu não pude ficar. Seu tempo nesse hospital se estendeu ao longo de 40 dias. E 40 dias depois, uma enfermeira de nome Valdete, a Val, com quem eu havia feito amizade e que sabia do meu imenso amor pela Yara, ela me ligou, dizendo que a Yara não tinha resistido. A Yara havia falecido. Faleceu tão jovem. Ela tinha apenas 31 anos de idade. Nós convivemos 21 anos. 21 anos construindo a nossa amizade. Creiam, a mãe, a mulher que foi levar a Yara na nossa casa, nunca veio fazer uma visita. Havia se mudado e se mudou de fato para a Itália com uma pessoa que ela havia conhecido no exterior e nunca mais voltou. No entanto, eu ganhei a filha mais especial do mundo. Foi muito difícil para mim essa despedida, foi muito difícil para o Macedo, para os meus filhos. A gente tinha um amor tão grande por ela, um carinho. Ela era tão importante e fundamental nas nossas vidas. Foi muito difícil. Mas depois que ela foi sepultada,
Um dia, eu estando aqui na minha casa, eu continuo morando no interior, região de Avaré, eu continuo morando aqui. Eu moro, na verdade, num condomínio na região de Avaré. Eu estando aqui na minha casa, depois do sepultamento dela, no gramado, nossa casa tem um gramado grande. Tá vazio, porque a Riara já não tá mais aqui comigo e meu marido viaja muito, eu tava sozinho em casa. E aqui em casa, eu saí pro quintal e eu vejo um sapo. Não foi um coelhinho, não foi um tucano, porque também vejo aqui tucano, coelhinho, sagui. Eu vejo muitos bichinhos, muitos animais, tatus. Eu vejo lebres, eu vejo preá. Eu vejo muitos bichinhos, as borboletas, as amarelas, as tricolores, eu as vejo. Mas não. Eu saí para o meu quintal e eu vi um sapo grande. O sapo estava no meu quintal. O mais impressionante é que uma menina que mora vizinha da minha casa, a Zezé, foi ela que me chamou. Eu estava mexendo assim na lavanderia da casa e ela me chamou, a Zezé, uma menina que tem exatamente a idade que eu tinha, 11 anos. 11 anos tem a Zezé. Jussara, tem um bicho, um sapo na tua casa, Jussara. Você precisa matar, jogar fora. Quando ela chamou a minha atenção dizendo que tinha um sapo, eu corri. Ele estava exatamente na divisa assim da nossa casa, onde tem uma pequena cerca de mais ou menos um meio metro de altura, uma cerquinha viva. Ele estava ali encostado no gramado, obviamente que se alimentando de moscas, dos insetos, porque onde tem um sapo, tem limpeza. Tem muita gente que não sabe disso. Onde tem um sapo, tem limpeza. E eu falei para Zezé, não. Zezé, esse aqui é um dos animais mais sagrados que nós temos na fauna. Ela ficou olhando assim, admirada para mim. Você não pode imaginar o que um sapo faz pelas famílias. Você sabe que esses mosquitos da dengue e etc., esses mosquitos que se transmitem doença, onde tem um sapo tem limpeza, ele consome tudo isso. Esse bicho tem que ser tratado com o mesmo carinho com o qual você trata um coelhinho. É mesmo, Jussara? É mesmo, Zezé? Naquele dia, naquele momento, naquela hora, eu me lembrava de novo da Julinha, minha amiga. Mas eu me lembrava especialmente da minha filha, a Yara. Porque foi assim que eu a tratei e a considerei. Yara era a minha filha amada. Um bichinho diferente. Mas exatamente por isso é tão especial. E tão melhor do que os bichinhos com os quais nos acostumamos a lidar. Você pode ver que a criança recebe um ursinho de pelúcia, mas ninguém ganha um sapo, né? Para brincar com ele. Eu tenho essa história para contar. A história que me preparou para a vida. Na verdade, começa lá na minha infância, na amizade com a Julinha. No dia que ela levou o sapo para cuidar na sua casa. A história
que eu tinha que viver. Na verdade, a convivência com a Yara foi a melhor coisa que aconteceu na minha existência. Eu tenho medo até de não ser compreendida, mas eu ainda assim vou arriscar, porque meus filhos vão ouvir essa história. Mas eu não tenho medo de errar. Amo os meus filhos, tal qual amei a Yara. Mas na convivência, por favor, entendam meus filhos. Na convivência com a Yara, eu me completei. Porque a Yara era uma eterna criança. É diferente, sabe? É muito diferente. Gostaria que as pessoas que estão acompanhando comentassem, deixassem seu comentário a partir de agora aqui no canal. E que dessem muitos likes. Quantos mais, melhor, porque isso fortalece o canal em importância para que o Paulinho Boa Pessoa possa receber muito mais histórias. Quero saber do teu comentário, quero o seu like e quero que você se torne membro do canal.